Olá, gente querida, bom dia, tudo bem? Hoje temos uma história que vai falar sobre uma outra história. Quem escreve pra gente é a nossa amiga Bev Owen. A Bev reside lá na Geórgia, nos Estados Unidos. E ela vem lembrando daqui da história de George Miller, que sempre fascinou a Bev essa história. Ele era um homem de Deus e ele tomou sobre si a responsabilidade de cuidar dos órfãos na Inglaterra do século XIX. No entanto, ele era um homem de poucos recursos. Para que esse propósito dele se cumprisse, ele sabia que teria que ser mantido exclusivamente por Deus. E de uma forma surpreendente, Miller nunca buscou doações das outras pessoas. Deus sempre providenciava aquilo que ele precisava. Vejam, durante a vida dele, ele conseguiu estabelecer em toda a Inglaterra orfanatos, escolas, sabe, que cuidavam de milhares de crianças. E como ele fez isso? Ouvindo em oração o chamado de Deus e buscando a bênção de Deus a cada passo do caminho. Bênçãos e milagres sempre foram derramados sobre esse homem, conforme um documento que a gente pode encontrar num livro intitulado Respostas à Oração. E ela fala que recentemente ela estava lendo esse pequeno livro quando ele se referiu a um dos textos favoritos de Miller. Um dos textos favoritos dele era do Salmo 81, Verso 10, aliás, que diz assim: abram bem a boca e eu a encherei. Como ela geralmente gosta de ler os textos no contexto, aí ela foi para a Bíblia dela e continuou lendo o que estava adiante. E ali ela achou um verso 16 desse mesmo salmo dizendo o seguinte: se meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu os satisfaria. Mel de uma rocha, olha, quando eu li o título dessa reflexão aqui, eu fiz essa mesma questão. Mel de uma rocha? Imagine como isso pode ser, mas vamos tentar imaginar, não é? As abelhas selvagens, às vezes, elas fazem suas colmeias nas pequenas fendas das rochas, mas esse não é o comportamento típico delas. E dá pra gente garantir que a atenção dela para essa história, para esse texto, seria muito especial, porque sair mel da rocha parece alguma coisa inacreditável. Mas esse cenário de mel da rocha ajudou ela a entender de maneira significativa o grande desejo de Deus de cuidar de cada um de nós. A gente pode imaginar que o Senhor às vezes fica frustrado, né? De a gente sendo assim sempre muito obstinado nas nossas ideias, nos nossos caminhos. E Ele quer que a gente o ouça, Ele quer que a gente busque Ele, porque Ele tem doces bênçãos para cada um de nós. A nossa amiga acredita que George Miller, ele entendeu, ele compreendeu, ele acreditou de uma forma completa nesse Salmo 81 e viveu de acordo com ele, percebendo realmente como Deus pode prover mel da rocha, ou seja, bênçãos de maneiras que você não tem como imaginar. Coisas milagrosas ocorreram na vida dele e também pode ocorrer na nossa vida. Por isso, nossa oração é que cada um de nós possa aprender a ouvir mais a Deus, a se submeter à vontade dele e sim, permitir que ele nos dê esse mel da rocha. Que Deus abençoe você e que você possa experimentar a doçura desse mel da rocha, que são as providências de Deus, quando a gente clama a Ele. Um ótimo dia, até amanhã.